Tempo desde a ensinamentos de vários aspectos, menos ensinamentos que falam sobre Deus. Na faculdade isso piora, pois eles enfatizam a teoria que o homem veio do macaco, a origem do mundo através do Big Bang. E nessas aulas eu ando irritado, pois não creio nessas coisas, no absurdo Big Bang. Todavia, desde quando explosões... Perdão, ele faz uma pergunta. Todavia, desde quando explosões geram ordem? Mas por mais que eu tente argumentar com meus amigos e colegas, eles sempre jogam os fatos e teorias científicas, me deixando às vezes sem argumentos e comparando fatos bíblicos com a lógica mundana. Vejo que a grande massa está seguindo esses conceitos. O que fazer para tentar mudar esse conceito, Caio? E isso abala a nossa fé. Porque a fé dele está baseada em quê? Porque eu gosto da ideia do Big Bang, leio física, astrofísica, não brigo contra essas coisas, vejo teorias se estabelecerem, caírem, são todas elas relativas. Deus criou de maneira processual, não criou o universo de maneira mágica, assim tipo, aí apareceram em 7 dias de 24 horas, todas as coisas. Eu não tenho esse tipo de convicção e não é importante. Não é importante, porque o que é importante foi criado. O que é importante é para o que foi criado. O que é importante é por quem foi criado. O que é importante é o que criou deseja o que de nós. O que criou pede o que de nós. O que criou se manifestou e se manifesta como a nós. É só isso que importa. Agora o resto, meu amigo, é trauma de aluno de escola dominical, que ficou ali sendo catequizado, naquela criaçãozinha de flanelógrafo. Aí aqui apareceu o primeiro dia, aí luz, aí um facho de luz na flanela. Você viu, meu filho? Você foi longe, dia, Você foi longe. Lembra do flanelógrafo? Aí vem mostrando, aí até que no sexto aparece ali aquele monte de barro. Aí ela muda o barro, bota um barro com outra forma, aí até que aparece Adão. Aí vê assim um facho, um negócio que é o sopro divino. Aí ela vira e bota Adão em pé. Aí vai, então está feito aqui. Aí o cara vai para a universidade, lida com astrofísica, com física, com antropologia, com arqueologia, com paleontologia, e fica querendo que a Bíblia seja um manual de astrofísica, de física, de antropologia, de arqueologia, de paleontologia, e é estimulado por esse mundo de clérigos e religiosos estúpidos, burros, ignorantes e sem fé. Porque são pessoas cuja fé não está em Jesus nem na ressurreição. Eu sou um cara que minha fé em qualquer outra coisa é absolutamente relativa. Porque não me salva. O que salva é a certeza de que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E que Cristo, que é o Deus encarnado, é aquele que morreu na cruz pela absorção de toda a culpa humana e universal. E que já é aquele em razão de quem todos os Big Bangs podem ter acontecido, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação de qualquer matéria ou de qualquer singularidade universal, de modo que a redenção precede a própria criação. E a minha fé está fundada no fato de que Jesus venceu a morte, e porque ele venceu a morte, eu também já sou um ser que venceu a morte nele, que já estou sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e o resto, sinceramente, meu querido, está aberto para a gente examinar, ver, sem conflitos, sem apologia, sem conversa fiada. Agora, uma pessoa que está nesse estado é porque a fé reside
no argumento doutrinário do cristianismo. A fé não teve nenhuma raiz em Jesus, no significado essencial das coisas, porque a igreja não prega Jesus como o absoluto essencial de todas as coisas. A igreja prega a Bíblia como manual científico, histórico, inerrante, que todo cientista deveria levar para o laboratório para estudar ciência virando as páginas da Bíblia. Quando a própria Bíblia nem quer esse papel, nem tem esse papel, não assume essa responsabilidade, e o exame histórico dela mostra que ela não tem em si essa acurácia, nem nas descrições históricas que faz. Você lê no livro de Crônicas, a genealogia inclui o nome de um monte de gente para chegar num lugar. Lê num outro livro, em Deuteronômio, a mesma genealogia, deixa um monte de cara para trás e inclui outros. Você vê nos evangelhos, para a gente não ir longe, como não existe esse tipo de preocupação com número, com quantificação, com esse tipo de inerrância descritiva, porque são observadores distintos, acertando no contar a mesma história ao afirmar a mesma essência. Mas para Mateus são 2 gadarenos, para Marcos é um gadareno só, para um são 2 cegos de Jericó, para um é um cego só. E assim você vai vendo discrepâncias aqui e ali. Para uns se pede que Jesus visite a casa do centurião, para outros Jesus não pede, em outros não, que se visite a casa dele. Tem essas variações. Agora o importante foi que o centurião disse o que disse, Jesus disse o que disse, o servo do centurião ficou curado, a filha do Jairo foi ressuscitado. Então nem nesse nível. A Escritura está querendo ser essa brincadeirinha de inerrância de letras, que Paulo diz, a letra mata. O Espírito é o que vivifica. E nem menos ainda como literatura, porque como literatura, só o Velho Testamento praticamente não tem erros literários, porque os copistas judaicos e os escritores eram tão meticulosos na letra, no culto à palavra, no culto à letra, ao código letrista, que as construções são praticamente sem erro de construção nenhuma. Mas o Novo Testamento, onde o pessoal sabe que o que importava é que o verbo tinha se feito carne, e a narrativa era só uma narrativa, não era um conjunto numerológico que guardava um código secreto, oculto, e que precisaria ser descrito com meticulosidades e exatidões. Eles só estão escrevendo. Por isso Mateus escreveu um evangelho, Marcos outro, Lucas outro, João outro, e cada um olhou do seu ângulo e enxergou cada um a mesma coisa, por ângulos diferentes, e uma coisa linda, muito mais completa, muito mais humana, portanto muito mais divina. Na sua observação, está cheio de erros gramaticais, erro no grego, o Apocalipse tem uma multidão de erros de construção literária no Apocalipse, de gramaticais no Apocalipse. Então é tudo bobagem da religião, fazendo a pessoa ficar naufragando numa aulinha de paleontologia, de física. Então pare com isso, meu irmão. Isso é tolice das tolices. A fé é outra coisa, é relação com Deus. E o que é essencial na fé é o que é essencial. As demais coisas, como diz Paulo, só servem para gerar distrações, discussões insensatas que corrompem a fé, como diz Paulo escrevendo aos Colossenses e também falando a Timóteo. E é nesse tipo de discussão insensata que corrompe a fé que o nosso amigo está afogado, ao invés de se voltar para o que é essencial. Aproveita a aula, aprende, sabe? Isso aí vai crescer. Há 40 anos atrás era de um modo, depois vira outro, daqui a 10 anos já é outro. Essa semana mesmo já tem um físico novo aí, anunciando no History Channel uma nova teoria do universo totalmente revolucionária. Sei até já o que ele vai falar. Ele vai começar a falar a partir da teoria das cordas,
embasado na física quântica, nos multiversos. Mas e daí? Eu vou ver. Coisa boa. Como a gente se empobrece, né? Quando a gente se exclui e fica nessa coisa da ciência e hermética, fé. Essa Ele dualidade. e eu da fé, e que essa guerrinha é tão empobrecedora. Quando a gente fala inclusive da distração, que a gente deve fugir da distração, a distração não é só o mundão, as ofertas, mas a distração é justamente isso. Mas vem cá, outro dia eu presenciei uma discussãozinha assim também, horrível, eu não tive ânimo para abrir a boca, mas de uma pessoa falando sobre o Big Bang e tal, e a outra dizendo, então você não acredita na Bíblia, porque a Bíblia não fala do Big Bang. A Bíblia não fala no Big Bang, É disse Deus, haja luz e houve luz. Como é que isso aconteceu, só Deus sabe. O que são esses 7 dias? O que são, ela não está interessada nisso não, e se ela tivesse ela descreveria, né? E Eva e tudo mais. A mensagem está ali, independente claro, do significado, a história é aquela. O pessoal não consegue ir à essência das coisas. A letra mata. E o irmão está morrendo de letra, está naufragando nas letras emburrecidas, sem perceber a essência. A essência é Jesus. Jesus disse, vós examinais as Escrituras, e usou a palavra examinar no sentido de anatomizais, fazeis dissecação de defunto das Escrituras, julgando nelas encontrares a vida eterna. Pois olha, elas é que dão testemunho de mim. Então, parem de ficar com esse exame e olhem o testemunho que a Escritura dá de mim, porque o resto é o resto. Ô Caio, o protestantismo norte-americano compra muito essa briga, né? Eu lembro uma vez, Especialmente. Eu lembro uma vez nos Estados Unidos, eu vi um adesivo num carro que estava assim, Darwin versus cristianismo. E está do mesmo tamanho, porque o cristianismo e Darwin tinham mesmo que estar brigando agora. Por cristianismo eles querem dizer Deus, Jesus, verdade. O cristianismo é só uma coisinha patética, como eu estava falando hoje de manhã antes do Papo de Graça, num documentário que passou comigo andando por Roma e terminando na porta do Vaticano. É apenas o representante, o último bastião do Império Romano ungido com configurações religiosas. Isso é o cristianismo, essa coisa desgraçadamente patética. E aí, meu amigo? Vamos lá. Caião, sou muito insegura. Muito mesmo. Como mudar isso na minha vida? Atrapalha tudo. Aceitei a Jesus, creio nele. Sou sempre agradecido por tudo. Procuro viver em amor. Mas essa segurança tem atrapalhado muito minha vida e a minha fé. Não sei se você me entende, Caio. Insegurança psicológica? Ela para aí. Porque para ela a fé ainda está atrelada à emoção. É aquilo que a gente fala aqui pelo menos 2 vezes por semana. Foi pelo fato de dar uma emocionada que Pedro deu uma afundada. Naquela questão da água. Foi pelo fato de dar uma emocionada que Pedro deu uma afundada ali. Foi ficar esmagado pela lógica do absurdo, e o que gerou nele um sentimento de absurdificação do que ele estava fazendo. Mas é o que, pelo menos 2 vezes por semana, eu sou forçado a repetir. Que a fé não tem nada a ver com emoção nem com sentimento. Mas a igreja treina as pessoas para confundirem fé com emoção e com sentimento. É que eu sou perseverante, porque repetir isso direto eu repito. Meu site está cheio disso. Se ela for lá escrever a palavra sentimento em pesquisa, ela vai ver um monte de textos meus falando a esse respeito, que fé não é sentimento, fé não é emoção. Mas a igreja treina as pessoas a isso. Por isso é que todo mundo diz, então eu senti de Deus. Então eu senti que Deus falou ao meu coração. Então eu senti o testemunho para fazer isso. A fé dos crentes é sentimento, é sensação. Aí se o cara não está eufórico, ele está sem fé. Totalmente volátil. Se ele está com tristeza, ele está sem fé. Se ele está enlutado, não pode, ele está sem fé. Porque a fé que a religião, especialmente a religião pentecostal, neopentecostal, existencial e de natureza mais psicológica e de sugestão do que vinculada à confiança
na palavra, ensina para as pessoas, é isso aí. Aí o cara fica nessa ciclotimia. E uma pessoa que seja psicologicamente insegura, por natureza, vai ficar mais insegura ainda. Se ela não fosse religiosa, a essa altura do campeonato, ela talvez já estivesse mais segura na caminhada humana dela do que sendo religiosa. Porque ela já tem uma psicologia ciclotímica, inata. Aí adicione a isso o elemento religioso ciclotímico, que fica dizendo, euforia, Deus está com você, tristeza, Deus abandonou. No nascimento, glória de Deus. Na morte, ai meu Deus, tem misericórdia. Na saúde, Deus está presente. Na enfermidade, Deus está ausente. Quando a gente ganha um carro novo, foi bênção de Deus. Se o carro bater, Deus não me visitou. É esse tipinho de crença que, jungida a um coração que já carrega inseguranças psicológicas, faz o indivíduo ficar infinitamente piorado, até que comece a entender o que é fé. Vá lá no meu site, me ajude, é porque eu já respondi demais essa pergunta aqui, demais. Vá lá no caiofabio.net, escreva a palavra fé e leia, escreva a palavra emoção, escreva a palavra sentimento, leia, faça esse favor a você mesmo, você vai se ajudar bastante. Eu vou ficar muito grato se você fizer isso. Algo de bom vai acontecer em você, tá bom? Mas eu vou parar por aqui porque tem milhares de outros que estão todos os dias aqui comigo, senão eu fico repetindo as mesmas coisas que outros já deixaram para trás há algum tempo. E como a gente tem a pedagogia do site escrito para você ir lá e pesquisar com calma, sozinha, crescer e se resolver no Senhor Jesus, eu peço a sua ajuda, rogo a você com todo amor no Senhor que você faça essa ajuda a si mesmo e me dê essa contribuição, tá bom? Beijo, que o Senhor abençoe você. E aí, Caião, nessa questão de naufrágio da fé, tenho lutado muito comigo para poder andar sobre as águas, não naturais, mas espirituais de Jesus. Claro. Minha desconstrução está doendo muito. As tiras de couro que estão sendo tiradas da minha carne dói demais. Mas tenho convicção de que este é o caminho e a única alternativa. Para aí. Amém. Deus o abençoe. E enquanto isso, agora a gente tem só 40 minutos para terminar o programa. Eu vou querer uns 8 minutos para mim mesmo, sem maiores explicações. Sem maiores explicações? Não. Sem maiores explicações. Estou vendo que o Judá está sentado aqui fora, mas tem gente lá dentro. Quem estiver lá dentro, faça acontecer. Olha. É a maior ação voluntária global pelo meio ambiente. Centenas de milhares de pessoas em 7 continentes construindo um movimento para a mudança. Cada pessoa tem o poder de mudar o mundo em que vive.